pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de leituras da semana. Tá uma bagunça aqui do meu escritório que eu tive que mexer o tripé e é isso. Meu cabelo, nem arrumei pra gravar, nem soltei. Geralmente eu solto. Vamos ver como é que ele tá hoje. Olha, ficou enrolado porque passei aquele produto, né, de beach hair lá. Vou deixar assim um pouco. Eu esqueço de soltar ele, às vezes eu durmo com ele preso. Enfim, vamos lá. Tenho duas leituras começadas pra falar com vocês. E eu estou de... Deixa eu usar a escova da minha mãe, que eu não dei ainda pra ela. Pra ajeitar meus cabelos. Daí eu dou de presente uma escova toda cheia de cabelo. Olha que legal, né? Eu estou de óculos porque eu estou tendo dor de cabeça todos os dias. E não sei por quê. E antes de eu fazer a cirurgia, eu tinha bastante dor de cabeça. E aí, quando eu fiz, parece que resolveu o meu problema. Ou tive a impressão, não sei. E aí, eu parei de ter dor de cabeça. E agora, um mês atrás, acho que voltou a ter bastante dor de cabeça, bem frequente. E aí, ontem eu tive uma consulta, um retorno... Vontade de espirrar. Um retorno de 6 meses, né, com o médico. E eu comentei com ele, e ele falou que não tem nada a ver com a cirurgia. E aí ele falou como é que tá o óculos e tal, ele falou provavelmente é porque ou você não tá usando óculos suficiente, ou, né, o grau já não tá bom, vai no oculista. Faz um ano que eu fiz o meu óculos, tá? Então, eu mal acabei de pagar. E aí, será que eu vou ter que ir de novo? Eu vou ir, né, pra garantir, mas eu não vou trocar a armação não, que foi muito cara. Eu vou trocar só as lentes, que também são caras, mas enfim. Então, vamos ver se é isso. Mas aí, o que que eu vou fazer? Vou tentar usar o óculos mais frequente. O que que eu faço? Eu uso o óculos quando eu quero ler livro físico. Ó o Alvin. Ó o Alvin, vem. Ele foi pro pet shop. Vem dar oi pro pessoal, vem. Ai, ele tá bem peladinho, gente. Vê se não parece um filhote. Tá com as patas tudo molhadas, Alvin. Ó. Um filhotinho, né? Você molhou todas as patas, você foi lá fora. Eu não sei porque que eu deixei você ir lá fora. Olha lá pro pessoal aqui, ó. Dá oi pro pessoal. Parece um filhotinho. Ah, tem que secar esses pés, né? Agora vai molhar toda a casa. Enfim. Então, vou tentar usar mais tempo. Ah, tá, como eu tava falando. Então, eu uso só quando eu vou ler livros físicos, porque daí fica embaçada, eu não consigo, né, ler bem. Então, eu faço isso. Mas quando eu tô lendo no Kindle, eu não faço. Ai, respingou uma água aqui. Eu não gosto de usar óculos, por quê? Porque ele vive sujo, eu odeio limpar. Odeio limpar óculos, eu vou ter que limpar. Mas depois, enfim. Meu Deus, foca, menina. A menina não consegue focar. E aí, eu uso só nessas ocasiões. E o que eu deveria fazer? Usar para trabalhar no computador a manhã toda, usar para ler no Kindle, usar o dia todo, né? Talvez eu deveria estar usando óculos. Então, tentarei fazer isso, usar mais tempo até que eu vá no oculista, enfim. Então, acho que talvez vocês me vejam mais de óculos aí. Não curto muito quando eu tô maquiada, principalmente, porque fica tudo engraxado da base. Ai, é um tédio, mas vamos ver. Antes de falar das leituras, eu preparei uma foto aqui, recebi um pacote da Dark Side, já preparei a foto. E eu tô organizando os meus marcadores, tá? Eu não tenho muitos, por quê? Porque eu não coleciono, então os que eu recebo eu dou pra amiga. E aí aqui eu guardei uns que são de booktubers e tal, e de amigos. O Enzo já pegou um da Paty, porque tinha os patinhos. Já levou pra ele, porque ele queria. Daí eu fiquei com o outro que ela me mandou, daí eu guardei aqui. Ele já pegou um do GF também. Era outro, assim, também desse material, só que é transparente. Ele pegou pra ele. Gente, muito engraçado. Eu até mandei mensagem pra ele contando. Porque o Enzo falou, eu tava contando, né, que tinha... Falando sobre o Rio Grande do Sul, né, a tragédia e tudo, como é que tava. Eu tava explicando pra ele, falando as coisas. Falei que tenho amigos que moram lá, tenho
amigos que moram em Porto Alegre, que foram para outras casas, para outros lugares, né? Tava falando de outra pessoa que faz vídeo também. E ele falou, ah, mãe, é aquele que você assiste? Eu falei, qual? O Calvão. Ai, eu dei toda risada, gente, porque o próprio GF tira muito, né, que ele é careca, e a galera detona ele, assim, tudo na brincadeira, né, ele leva na boa, né, não sei se ele gosta ou não, né, mas ele leva na boa. Por conta disso, né, por causa de cabelo. E aí, na hora que ele falou, eu disse, não acredito, até ele, né. Aí eu fui obrigada a ir lá contar pra ele deu risada. Mas ele já pegou o marcador do Calvão. Enfim, tá, voltando. Eu tenho alguns marcadores meus que eu coloquei Tassel, porque eu tinha Tassel sobrando, mas eu não tenho necessidade de ter todos esses marcadores. E eu não uso os meus, raramente. Então, acho que eu vou tirar eles e colocar ali pra quando eu mandar pra alguém. Porque eu tô mandando sem Tassel. Porque eu não tenho mais Tassel dessas cores, né? Aí eu tô mandando só o marcador mesmo. Quando eu troco com alguém, quando é o seguidor premiado. Enfim, quando eu vendo, essas coisas. E aí eu acho que eu vou dar uma organizada nisso. E aí eu coleciono só a Dark Side, né? E aí os mais legais da Dark Side, os que combinam com os Tassel que eu tenho, eu coloco, né, o pomponzinho. Então, por exemplo, lendas japonesas que eu recebi, eu tinha um roxinho, eu escolhi um deles, que vem uns, às vezes vem, não escolhi 2, às vezes vem 3, 4 iguais, ó. Iguais não, do mesmo livro, ó. Então esse aqui combinou com o roxinho. E aí eu tenho esse outro aqui, que combinou com o amarelinho, ó. Do mesmo lendas japonesas, ó. Só que de outra cor. Então, eu fiz assim. Eu tô separando por cor pra ver qual cor que eu não tenho, porque eu ainda tenho alguns da Dark sem Tassel. Ai, gente, tá duro meu cabelo. Tem alguns sem Tassel, ó. Que esses eu coleciono, né? Esses são os únicos marcadores que eu coleciono. Ó, quero pôr em algum desses, assim, pra usar no Halloween e tal. Então, eu tô dando uma organizada aqui, tá bem bagunçada a minha mesa, mas enfim. E esses aqui são uns pequenos, que daí se eu recebo de alguém ou se eu recebo livros que venham, aí eu guardo também, ó. Então, eu tenho alguns que eu comprei da Juliana Fiorese, tem esse que veio da Literalize, tem um de Natal também. Então, esses aqui eu guardo, só que eles estão num tamanho menor, então eu tô querendo separar. Então, tô fazendo uma triagem aqui, uma organização, tá? E, então, tá dando um barulhinho, talvez, de panela de pressão. Não sei se vocês estão ouvindo. Nossa, 8 minutos só de conversa. Mas vocês gostam, né? Espero que sim. Vocês são minhas amigas e a gente vai conversando. Eu liguei a panela de pressão pra cozinhar pinhão. E eu não gosto muito da minha panela de pressão, porque ela é meio sem vergonha. Ela me deixa na mão às vezes, ela não quer pegar pressão, ela é enjoada, eu morro de medo. E aí eu fui estender a roupa e ficou ali na pressão. E aí fez um barulhão, assim. E eu saí correndo pra olhar, tava tudo certo. Deixei quieto. Aí voltei, terminar de estender a roupa, outro barulho assim, deu, meu Deus do céu, a panela. Corri, desliguei, desisti. Só que o que eu acho que na verdade estava acontecendo era alguém na vizinhança usando o VAP, lavando alguma calçada, alguma coisa que dá aquela pressão, sabe? Eu acho que era isso. Mas eu não tenho certeza porque eu não tô vendo, então eu deixei quieto e não vai mais ter pinhão. Ai, gente, não sei, vou cozinhar com a panela aberta, eu acho, só que daí demora mais, gasta mais gás, né? Mas enfim, o que comecei? Eu comecei a ler o livro da leitura coletiva que eu organizei, né? De Babel. Ó, eu separei em 5 metas, né? Em 5 semanas. Alvin, já vai. E 5 partes, na verdade, tem um livro, né? Então, a gente vai lendo assim, uma parte por semana. Lá pelo dia 20, a gente vai ter o primeiro debate. E depois, dia 10/6, vai ser o debate final. Eu li no domingo, tá? Eu li a primeira parte, são 100 e... vai até a página 109, ó. Eu li isso aqui, tá? O que eu tô achando até agora? Estou achando ok. Estou achando mais fácil do que eu imaginava. Eu achei que esse é um livro muito complexo, muito difícil de entender. E ele não é um livro difícil de entender. Ele é um livro mais lento, sim, ele não é um livro de devorar, por isso que é perfeito para leitura coletiva. É para ler devagar mesmo, aos poucos, absorvendo, entendendo, mas não é um livro confuso, tá? Você entende o que tá acontecendo. Aqui a gente tem o nosso personagem, que ele tinha acho que uns 10 anos, quando a mãe dele morreu, e aí um professor chegou lá e resgatou ele. Esse professor, ele desconfia que pode ser o pai dele, mas não sabe. Na real, ele não trata ele como
né? Ele meio que vai ser o tutor dele, mas ele não quis adotar ele direito, fica uma coisa estranha. Eu não gosto desse cara, é o professor Lovell. E ele morava em Cantão, e aí agora ele foi pra Londres, acho, eu não sei que cidade que ele foi, sei que ele vai pra Oxford. E aí os anos passam e ele quer que ele estude muito, entenda de línguas, e ele já entende um pouco porque ele lia muito, então ele vai meio que estudar pra ser um tradutor, um negócio assim. Então, só que é muito puxado, ele quer que ele estude o tempo inteiro, ele fica esgotado, mas ele vai aprendendo muitas coisas, né? Então ele tá se tornando um menino muito inteligente. Só que muito sozinho, né? A companhia que ele tem é da mulher que cozinha ali, que faz as coisas gostosas pra ele, ele aprende algumas coisas com ela, mas ele, assim, o professor é super distante dele. E aí ele vai pra Babel, que é uma universidade onde tem vários andares, né? Deixa eu ver se mostra aqui. Ó. Tem vários andares, tem os trabalhos com prata, escritório do corpo docente, as salas de aula, materiais de referência, departamento de literatura, departamento de interpretação, departamento jurídico e o saguão, tá? Lá ele vai fazer amizades com algumas pessoas que também sofrem muito preconceito. Então a gente tem muito debate sobre o preconceito das pessoas com os chineses, como acho, desde que, você enxerga com esses olhos, você consegue enxergar, você só enxerga um pedaço das coisas, sabe? Em relação a achar que eles eram escravizados, eles eram burros, eles, né? Várias coisas, não só chineses, tem outras pessoas de outros lugares também que sofrem preconceitos. E a magia do livro é das palavras, das traduções e da prata. Então, essa parte eu não entendi muito bem, mas eu sei que eu até marquei, só que agora eu não sei qual das coisas que eu marquei, porque eu marquei várias coisas. Quando você vai traduzir uma coisa, a junção das duas palavras forma uma outra palavra, mas tem algumas coisas que se perdem no caminho. E essas coisas que se perdem no caminho é que faz a magia funcionar. E ele encontrou um grupo de pessoas, a prata é muito valiosa ali, né? Ele encontrou um grupo de pessoas meio que roubando, assim, e tal, só que ele meio que ajudou. Porque ele olhou pro menino e o menino era a cara dele, um clone dele, e ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Então, é um mistériozinho assim também, por quê, né? O que tá acontecendo ali? Então, ele vai procurar entender isso também. É isso que tá acontecendo até agora, tá? Estou marcando aqui algumas coisas que eu achei interessante da história. E, ó, vocês estão no lugar onde a mágica acontece. Apesar de contar com todo o aparato de uma universidade moderna, o que tá caindo? Na essência, Babel não é tão diferente dos refúgios dos alquimistas de antigamente. Porém, ao contrário dos alquimistas, nós realmente descobrimos o segredo para transformar as coisas. Não está na substância material, está no nome. Então, por isso, das palavras, né? Vou ler todo domingo, acho que eu vou fazer a leitura. Essa meta foi um pouquinho menor, a próxima já é maior. Domingo é um dia que eu não leio muito, tá? Mas eu consigo ler até a hora do almoço ficar pronto. Geralmente a gente almoça na minha sogra, então a gente vai pra lá umas 10h30, 11 horas. Eu consigo ler até o meio-dia. Aí daí à tarde a gente joga a tarde toda. E aí quando eu venho pra casa eu consigo ler mais um pouquinho. Então eu deixo o domingo pra ler Babel, tá? Estarei fazendo assim. A primeira meta deu certo. Aí, pra intercalar, peguei outros livros, né? Comecei a ler A Transformação de Celia Fairchild. Esse livro nem tá no unboxing passado, porque vai estar no próximo unboxing, porque eu recebi agora, eu já vou ler. E tem um blurb da Susan Wiggs, que é a Livraria dos Achados Perdidos. Eu gosto bastante dela. O que a gente tem aqui? A gente tem a Célia. A Célia, ela é uma colunista de um jornal. E ela tem um pseudônimo de Calpurnia. Como é que é? Calpurnia, tá? Que é uma mulher que recebe cartas, responde as cartas, dá conselho e tal. Ela já fez até, tipo, uns stand-ups ali e tal. E ela é divorciada, ela não tem mais os pais, ela não tem filhos, ela não tem meio que ninguém na vida, só tem o melhor amigo dela. E aí ela queria adotar um bebê. E ela se colocou na fila várias vezes. E agora ligaram pra ela, só que ela não tem... Quando ela se inscreveu, ela ainda era um casal. E agora não tem mais ninguém. Porque o marido, que não presta, fez isso com ela. Enfim, e aí ela, né, tá ali naquela fila, só que tem mais outras famílias e a mãe adotiva, a mãe biológica quer dar preferência para quem for, né, que tem os dois pais. E aí ela comenta quem ela é, né, conta da Calpurnia, acho que é isso. E a mulher da adoção, né, a agente social, ela
tenta dar mais uma chance pra ela conversar e tal. Então ela tá no páreo, mas assim, ela precisa de um lugar maior, ela precisa de um aumento, ela precisa de várias coisas pra abrigar, digamos assim, uma criança, né? Então, quando ela vai pedir pro chefe dela um aumento, o que acontece? O chefe dela fala assim, ó, estou vendendo o jornal, tchau e benção, vou te dar esse presentinho aqui da Tiffany, tá? Daí ela disse, eles vão continuar com a Cacau Purna? Vão continuar com a Cacau Purna, mas você não vai continuar na empresa. Mas como assim? Se ela sou eu? Pois é, mas ela é do jornal, ela é da empresa, tá? Você é a Célia. E tem no contrato que tudo explicadinho, só que ele foi sem vergonha, né? Ele fez um contrato, depois ele fez um anexo, fez ela assinar, ela não releu o contrato, deu nisso, tá? Então ela ganhou a conta e a única coisa que ela tinha, digamos assim, que era essa persona, ela não tem mais. E aí ela tinha uma tia, que é o nome dessa mulher, da onde ela se inspirou, que ela não via há muitos anos e foi uma pessoa muito importante para ela quando os pais dela morreram e tal. E essa tia morreu e ela vai ficar com a casa da tia. Daí o advogado entrou em contato com ela e ela foi lá pra cidade de infância dela pra ver essa casa que tá detonada, destruída. A tia dela virou um acumulador, então tá cheio de coisa dentro. E ela ia vender a casa. Agora eu acho que ela não vai vender a casa, eu acho que ela vai reformar a casa. E eu acho que vai ter um rolezinho aí com o advogado. Não deu indícios, mas eu pesquei uma coisinha ali, porque ele foi querido com ela, ele foi compreensivo. Então não sei, tá? Vamos ver, ó, vai ter um cachorro na história, em algum momento ele vai aparecer, as caixas que ela tá se mudando, aqui que ela tá reformando, e ela quer se transformar, né? Ela quer melhorar a vida, então ela gosta muito de comer, ela engordou depois que ela se separou, ela tem 37, 38 anos, então agora ela, né, quer se manter saudável, quer tentar adotar essa criança, vamos ver o que vai acontecer. Eu tô nessa parte do livro, tá? Então é isso, eu já falei demais, já quase deu um vlog inteiro só com a abertura, mas... Gente, eu comecei e terminei um livro, tá? Então não vai ter as minhas atualizações, assim como geralmente eu faço quando eu começo, né? E leio umas 100 páginas ou a metade do livro e conto pra vocês o que estou achando. E depois no fim, esse daqui eu já li todo, porque eu li ele todo ontem, tá? É um livro curto, é um livro de 220 páginas, então é possível ler tudo em um dia, só que também eu pulei algumas cenas, vou confessar pra vocês, tá? Porque o que acontece aqui? O Duque Implacável. A gente tem o Duque, que é um cara de 30 anos, ele tem uma irmã, ele não tem mais o pai, ele herdou, né, as coisas, o pai, ele não tinha uma boa relação, pelo que eu entendi, e a mãe não aparece na história, só é mencionada, tá? E aí ele vai ser o tutor desta jovem aqui, que ela tem 20 anos, ele tem 30, tá? Ele fica chamando ela de criança, só pra vocês entenderem a diferença de idade, que não é uma grande coisa, porque ela já tem 20, então ok, né? E 30 também não é como se fosse um senhorzinho de bengala, né? E aí o pai dela morre, pai esse que nunca conviveu com ela perdeu a mãe jovem, acho que no parto, alguma coisa assim. E o pai nunca deu bola pra ela tinha uma propriedade lá onde ela morava com os empregados e tal, e ela foi tirada de lá pra vir morar na casa desse homem, né? Porque ele precisa ser o tutor dela até os 21 anos, é ele que vai mandar em tudo. E o pai dela deixou... Ele era amigo do pai dela e deixou algumas exigências, né? Queria que ele casasse ela, queria que vendesse a propriedade, aquela propriedade. Então, assim, ela gosta muito de ler, então o livro começa numa cena numa biblioteca, ela subindo, assim, num negócio, querendo pegar um livro, que é um livro muito picante, digamos assim. E aí ele tentando impedir ela, e aí ele enxerga as pernas dela e o dele fica duro, sabe? Já começa assim essa linguagem. Tem um problema com isso? Eu sou uma pessoa adulta, né? Então, assim, tudo bem, eu tenho 36 anos. Mas, uma vez pra mim basta, eu já entendi, tá? Isso que é a diferença, assim, entre eu gostar e não gostar de livros hots, tá? E aí eles têm uma grande atração um pelo outro, só que ele sabe que ele não pode se envolver com ela, né? Ele precisa encontrar um casamento pra ela e ele fica tentando. A irmã dele, que é uma viúva, vai ser tipo a dama de companhia dela. Ele é um libertino, ele tinha muitas amantes, pipipipopopó, tá? E ele acaba, né, botando ela de castigo sem os livros, porque ela foi cavalgar lá, em não sei onde,
muito cedo, sozinha, e ele castiga ela, e ela acaba indo em busca do livro, se esconde embaixo da cama, acaba vendo ele tirar a roupa, fica mais atraída por ele, e ele sabia que ela tava lá, então, tipo, eles ficam tendo picuinhas assim de cão e gato, até que de fato rola um beijo, e aí esquenta o negócio, tá? Mas assim, ó, é tudo muito rápido, tudo acontece muito rápido, até o começo do livro, tipo, ela já tá instalada lá e eu não sei quanto tempo faz, e depois a gente vai pegando migalhas do que, como era a vida dela. Então, não tem profundidade, a gente não conhece como ela era antes dali, a gente não conhece ele direito, a gente não, sabe? Não conhece ninguém, basicamente, não tem nem tempo, mas eu acho que teria tempo sim, porque, por exemplo, um livro que me vem à mente aqui, Tudo é Rio, por exemplo, da Carla Madeira, é um livro curtíssimo, mas que ela conseguiu dar profundidade aos personagens em poucas páginas. Então, eu acho que sim, é possível. Só que a autora não fez, tá? O que que é o foco desse livro? É romance hot, tá? É livro hot, certeza classificado como livro hot, não sei se fala em algum lugar, mas é isso, não era isso que eu tava esperando desse livro, tá? E tudo bem ele ser um livro hot, porque o público dos livros hots é enorme, as pessoas amam, então ela não escreveu o livro errado. Mas pra mim, que gosto do quê? Eu gosto de mais coisas acontecendo, eu gosto de me apegar aos personagens. Tem uma coisa acontecendo aqui que estão tentando matar ele, a gente não sabe quem, mas no final a gente descobre, e é assim, alguém tão, ai, nossa, sabe? Esse livro me irritou um pouco, tá? Eu vou confessar pra vocês que me irritou bastante, na verdade. Porque não era isso que eu tava esperando, né? O último livro de romance de época que eu li foi da Suzanne Enoch, Uma Proposta lá e tal, que é dos escoceses. Nossa, eu adorei aquele livro. Eu quase favoritei aquele livro. Pra vocês verem a diferença. Coisas acontecendo. Aqui não, é o basicão, o clichêzão do romance de época, sabe? E aí depois que começa a primeira cena hot, é um copia e cola, assim, ó, sem tamanho. Pra mim, assim, eu não tenho problema que tenha um conteúdo adulto, tá? Não tenho problema que tenha uma cena descritiva, mas é uma cena pra mim. Já tá de bom gosto. Eu já vi como eles são, como é a química deles na cama, por exemplo. Então eu não preciso ver de novo, e ver de novo, e ver de novo, tá? Pode só mencionar. Ah, e eles, né, dormiram juntos, e eles acordaram juntos, ou qualquer coisa do tipo. Eu, particularmente, não gosto. Mas quem lê hot gosta. Então, se você gosta de livros assim, esse livro é perfeito pra você, tá? Eu não contei quantas cenas, gente, mas é umas 5 cenas, tá? É bastante pra um livro de 200 páginas. Então, assim, infelizmente não funcionou pra mim, não gostei, não fez nada por mim, me irritou, na verdade. Então, é isso, tá? Mas saibam que tem um livro de romance de época da editora Faro, que acredito que seja o primeiro livro de romance de época deles e é o primeiro livro da Confraria dos Canalhas, tá? Que provavelmente vai contar a história de outros dois que tem aqui, são amigos dele que aparecem. É um clube ali que eles vão, só que eles aparecem tão pouquinho e um já é casado, então não sei se vai rolar, se vai ter. Mas eu muito provavelmente não estarei lendo as continuações, tá? Agora o meu foco é terminar o livro da Célia pra terminar este vlog, tá? Eu nem cheguei na metade ainda, agora eu vou focar nele. Hoje é quarta-feira, final de semana a gente vai ter visita, então muito provavelmente não vou conseguir ler. Mas vou tentar terminar ele até sexta, tá? Tô gostando, mas nada demais também, tá? Ele é um livro que se parece muito com os romances de época, pra quem gosta do romances de hoje da Arqueiro, sabe? Pra quem gosta da protagonista que precisa ir pra um outro lugar, que precisa se refazer, precisa arrumar um outro emprego, sabe? Tem pessoas ao redor dela que ajudam a ajudar na reforma dessa casa, que ela resolveu ficar com a casa, sabe, para poder adotar a criança, então ela vai ter que fazer uma reforma, então assim, não é nada demais, tá? O romance ainda não apareceu, eu acho ainda que vai ser com um advogado, mas não sei. Não sei se também vai ter romance ou não, também tudo bem, se não tiver. É mais sobre a protagonista mesmo, o cachorrinho ainda não apareceu, talvez ele esteja prestes a aparecer agora, porque eles acharam um negócio ali, e aí o cara falou, é um gato? Não, não é um gato, então não sei se vai ser o cachorro ou não tem nada a ver também. Não sei, tô lendo, tá? Depois eu conto pra vocês, mas provavelmente não vai ser um favorito também, assim. Vai ser um livro legal, mas nada demais. Mas o que é que você quer? O que é que você quer, dona Camila? Depois de ler vários favoritos, o que ia acontecer? Era lógico que você ia ficar um tempo sem ler livro favorito. Eu sabia.
Eu sabia. Nossa, eu preciso urgentemente arrumar esse meu escritório, que eu só comecei a arrumar os... Nossa, minha barriga fez um barulhão. Só comecei a arrumar os marcadores e não terminei. O negócio que eu arrumei pra tirar uma foto ali de um livro ainda tá ali. Meu Deus. O que acontece é que eu vi com preguiça, eu prefiro ficar lendo do que arrumando. Olha só o nível da preguiça da pessoa. Mas, uma hora ou outra eu vou ter que arrumar, não é mesmo? É mesmo. Então, vim aqui para conversar com vocês do livro que terminei. E que, gente, foi uma grata surpresa, ao contrário do anterior, né? Porque me decepcionei bastante com aquele romance de época. E esse aqui foi um livro que ele foi crescendo conforme as páginas foram passando. A transformação de Célia Farshud foi muito mais legal do que eu tava esperando. Até a metade você fica se ambientando e pensando que vai ser só mais um livro em que um personagem vai se transformar e as coisas, né, e vai para uma cidade pequena, bababá. Só que arrancou lágrimas de mim. Vocês têm noção? E eu fiquei emocionada no final e com as coisas que foram acontecendo. E ele não é óbvio e clichê. Ele me enganou, assim, uma parte em relação à adoção e tudo, que eu, tipo, eu sei exatamente o que vai acontecer. Mas não aconteceu o que eu tava imaginando, sabe? Então, foi bem legal mesmo. E é um daqueles livros que você, aos poucos, vai se acostumando com os personagens e vai se apegando aos personagens e essa família que eles formam. É muito legal de ver, assim, tem uma amiga dela de adolescência que fazia mais de 20 anos que elas não se falavam e hoje ela tem uma loja de crochê e linhas, essas coisas de artesanato. E que, assim, a princípio elas, né, meio pé atrás uma com a outra, assim, aconteceram algumas coisas que elas acabaram se afastando. E aí, a partir do momento que elas se abrem uma pra outra, assim, e se desculpam, enfim, nossa, a amizade delas volta automaticamente, sabe? E aí tem também todos os vizinhos, tem uma vizinha que é mais chata e tal, só que ela também tem os motivos... Ai, meu computador não tá funcionando, gente, não sei o que deu, essa bicheira vive dando problema. Eu não tenho foco, né? Eu vejo uma coisa e aí, enfim, entenderam? E aí... Tem essa vizinha também, e ela tem uma filha, e essa filha vai acabar ajudando a Célia na reforma e vender coisas que tem nessa casa, e elas se tornam amigas também. E aí ela ajuda muito na relação entre mãe e filha delas. Tem uma outra vizinha que é casada, que tem um marido também. Tem várias pessoas ali ao redor. Tem um outro jovem ali que é do café, que a Célia vai todos os dias e ela acaba se tornando amiga dele. E mais pra frente um pouquinho tem uma grande revelação em relação a ele, assim, que também foi muito legal. E, assim, é um livro que vai preenchendo, assim, aos poucos, sabe? Não sei, é um sentimento bom. E você consegue imaginar essas pessoas reais, assim, não é como se fosse só acontecesse e existisse na ficção. Você pode encontrar pessoas assim, sabe? Não no teu bairro, talvez, mas você pode ter amigos como os que ela tem. Ela tem um grande melhor amigo que de muito tempo, que ela continua em contato, ele ficou em Nova York, ele liga pra ela e eles conversam sempre. Mas ela também fez amigo e ela deu segunda chance pra outras pessoas. Por quê? Porque tem o advogado, tem o irmão, né? Eu falei pra vocês, que é o que vai ser empreiteiro dela. E ela deu uma segunda chance pra ele, porque ele é um ex-presidiário. E outras pessoas que foram trabalhar com ela também. Então, ela deu um voto de confiança pra ele, sabe? Então, cada pessoa é importante nessa história. O advogado, né? Como eu falei pra vocês, que ele também é muito bondoso, ele ajuda as pessoas. E a Célia, querendo ou não, também é assim, sabe? Porque ela respondia a todos que mandavam, né, as cartas para esse jornal, que ela era colunista. Algumas respostas eram publicadas, mas muitas chegavam e ela respondia com carinho para todas, mesmo não conhecendo a pessoa.
E isso continuou, ela continuou dando conselhos e ajudando as pessoas ao redor dela e fazendo tudo assim que ela podia, estava ao alcance dela. E ela sempre com aquela vontade de ser mãe, aquela esperança de adotar esse bebê. E no fim a gente acaba percebendo que o mais importante, o que ela realmente queria, era ter uma família, que foi o que ela conseguiu. Uma found family, né? Família com esses amigos todos, formaram uma grande família, mais pessoas morando junto com ela ali. Então essa casa que era enorme para ela sozinha acabou abrigando muitas pessoas. Ah, gente, é um quentinho no coração, é assim uma esperança que tudo pode dar certo e muito em meio que a gente tá passando, né? Que as pessoas estão passando. Ó, eu chorando, né? Não. Que esse momento que as pessoas estão passando, né, no Rio Grande do Sul, que deve ser assim, não posso nem imaginar, desolador demais. Eu fico olhando as notícias assim e fico vendo os resgates e tudo assim, fico imaginando, né, como seria se estivesse acontecendo comigo, quão triste pode ser você ter que se separar do teu filho, né, os filhos separados dos pais sem saber se estão vivos ou não, perdendo tudo, sem ter mais nada, nem comida, nem roupa, nem casa. Eu fico imaginando, assim, terrível que tá sendo a situação deles, mas o depois, quão terrível vai ser também você. Os voluntários agora tá todo mundo tentando ajudar, todo mundo doando, e eles estão abrigados nos lugares e estão conseguindo, né, assim, sobreviver com a doação. Mas e depois? O que vai acontecer com essas pessoas, sabe? O governo vai reconstruir a casa dessas pessoas? O governo mal tá ajudando. Como que vai ser, sabe? Você vai chegar a um ponto que a água vai escoar, né? As coisas vão melhorar, a luz vai voltar. Mas e aí, você tem emprego para que voltar? Você não tem casa, você vai morar onde? Né? Como que você vai alimentar os teus filhos? O que você vai fazer da vida? Como que você vai recomeçar? Então, é muito triste realmente, assim. Espero que dê tudo certo, assim, pra todo mundo, porque ninguém merece passar por isso. E aí um livro assim, que não tem nada a ver, sabe, com a história, mas que te dá esperança, os conselhos que tem aqui, as cartas que ela escreve. Tem muitas passagens que eu deveria ter marcado mais, mas acabei não marcando, que te dá uma certa esperança, assim, que às vezes não é aquilo que você imagina, não é como você quer, mas de certa forma as coisas vão acontecendo e tudo vai se ajeitando, sabe? Então fica aqui a minha dica pra vocês de um livro que começou bem tímido assim e que eu tava achando só um livro ok e acabou sendo um livro muito bom, tá? Com ele eu me despeço deste vlog, já temos conteúdo suficiente, né? 3 livros, eu acho. Um livro começado, que é o Babel, né? Mas acho que já dá aí pra vocês se entreterem por um tempinho. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, de usar os meus links da Amazon. Vai rolar promoção, então vocês lembrem de mim, por favor. Vocês dão uma pequena ajudinha aqui pra manter este canal, né, vivo. Tá bom, gente? Então é isso. Deixa um emoji de coração se você assistiu até o final. Um grande beijo. Até mais.